Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham na reflexão dominical, vamos ouvir o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos ouvindo este trecho do Evangelho de São Mateus, que fala sobre a profissão de fé de São Pedro. Esta realidade importante para todos nós, porque todas as missas no domingo nós fazemos a nossa profissão de fé. Profissão de fé herdada da igreja, do ensinamento da igreja desde o princípio. E aqui está a profissão de fé de Pedro, diante do Cristo, diante de nosso Senhor. O que esse texto do Evangelho nos fala, nos diz, nos faz pensar? Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? E eles dizem aquilo que o povo falava, comentava. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, o profeta Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Se nós perguntássemos hoje para as pessoas: quem é Jesus Cristo para você? Não sei se todos iriam responder que Jesus Cristo, como São Pedro fez, é o Messias, o Filho único de Deus, o Deus verdadeiro, feito homem. Talvez nós iríamos ouvir algumas respostas estranhas. Naquele tempo, a referência do povo eram os profetas, personagens da história, da sua história, importantes para a sua existência. E Jesus então pergunta a eles: e para vocês, quem sou eu? E aí então Jesus esperava uma resposta convincente, uma resposta cheia de conteúdo. E como sempre acontece nos evangelhos, São Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas primeiras palavras do Evangelho são importantíssimas. Jesus quer saber quem as pessoas acham que Ele é e depois quem os discípulos acham que Ele é. Com a resposta de Pedro, então o que acontece? Jesus faz uma declaração diante dos discípulos e diante de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Veja aqui a continuidade dessa palavra forte de Jesus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades, que é a palavra do inferno, os ínferos. Hades é onde habita a morte, onde habita o mal. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Diz ainda Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso tudo para nós católicos é muito sério e muito importante. A igreja para nós não é uma instituição na sociedade, não é uma ONG formada pelos interesses humanos, até para interesse em fazer o bem, mas uma ONG, uma sociedade humana. Não, a igreja é a instituição formada por Cristo. Neste momento, Jesus Cristo coloca as bases dessa instituição que permanecerá na história até o final dos tempos. Nem as portas do inferno terão força contra ela, ou seja, nenhum mal vai prevalecer sobre a igreja. Então nós, queridos irmãos e irmãs, como filhos da igreja, membros deste corpo de Cristo que é a igreja, todos nós somos responsáveis em manter a dignidade que ela recebeu de Cristo. Por quê? Porque ela é composta, é feita por cada um de nós. Nós somos como se fôssemos os tijolos de uma grande construção. Cada um de nós tem um lugar nesta grande construção. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos as pedras colocadas para a construção dessa igreja que aparece no mundo com luz que é Cristo, com a luz que é Cristo. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, ouvir a mensagem do Evangelho que nos é transmitida através da igreja, do ensinamento que a igreja nos traz até os dias de hoje. E saibamos reconhecer Cristo que está no nosso meio e assiste a sua igreja através do Espírito Santo até o final dos tempos.